Quer dizer, a gente não teve crise aqui, mas não tinha que ter tido, como não teve no resto da América Latina, porque não tinha nem derivativo, a economia financeiramente estava muito fechada. Quer dizer, então não sei se é tão mérito de ser fechado. Quer dizer, você não estava tão vulnerável financeiramente ao resto do mundo, então não tinha por que ter caído tanto como caiu. Segunda coisa, a questão do Baixa. Eu acho o Baixa um dos grandes economistas brasileiros, e eu acho que no BNDES falta transparência, a gente não sabe exatamente quais são os critérios, por que Mas que olhando para o futuro, o que esperar do BNDES? Essa pergunta, o que esperar do crédito? O crédito para o pequeno tomador já está crescendo menos do que o PIB nominal. Então todo mundo fica olhando para a relação crédito-PIB e não vê que o relevante é a relação renda comprometida com empréstimos PIB. E essa relação... Você disse que está diminuindo? Porque a informação que eu tenho é que está crescendo. Não está. O pequeno tomador, operações até 5 mil reais, a nota à imprensa que saiu essa semana, na quarta-feira, mostra que está crescendo 11,8%. Põe mais ou menos uma inflação de 5, um PIB nominal de 8, isso dá 13%. Quer dizer, a relação crédito-PIB pequeno... Não pode somar, né? Se PIB nominal mais inflação, você não soma. Não, PIB real 8, PIB 8, 13, quer dizer, agora, mas deixa eu acabar o raciocínio. Concluindo, amarrando. Nós temos que fazer alguma coisa com crédito para reduzir spreads. Concordo com você. Agora, a concorrência com o banco público, no Brasil, spreads não estão associados a risco de crédito. Então, o Banco do Brasil pode emprestar de graça que você vai continuar com esse problema. Há uma cobrança muito grande da redução de gastos do governo. A redução da dívida, da meta da inflação, para fazer com que juros baixem. Isso aí tem sido recorrente. Agora, entra uma outra indagação. Tanto que os candidatos fogem também desse assunto. Redução de gastos significa freio no ritmo de crescimento? Depende como das circunstâncias mudarem, desse momento de entusiasmo, de animação que está palpável para as pessoas em todos os segmentos. Pode haver uma mudança nesse cenário e é por isso que os candidatos não falam, que a própria candidata Dilma, né, havia sido admitido que ela estudaria isso, um ajuste fiscal, corte no gasto público, e ela já recuou e disse que não tem nada disso, que não é por aí. Repito aquilo que eu coloquei no início. Eu não antevejo nenhuma crise fiscal para o ano que vem imediata que precise um choque agora. Antevejo, sim, se você continuar a esse ritmo, você tem problema na frente. Mas você pode, desde o início, começar a se preparar, estabelecendo critérios, como, por exemplo, o ministro Palocci tentou fazer num projeto que foi torpedeado pela ministra Dilma, que era se fazer o ajuste fiscal de longo prazo, crescimento de despesas menor que o PIB para poder reduzir. Então, eu acho que isso é possível ser Deixa eu voltar, André, para uma coisa que você disse no início que me parece correta, né? Para mim, o problema não é de volume de recursos, é da qualidade do gasto. Em que a gente está... Gasto público em quê? Não só gasto público, mas o gasto público se articula com gasto privado, e o grosso dos investimentos vem do segmento privado, e isso direciona a economia, né? Então, por exemplo, o Torsten mencionou o problema da educação, certo? Então, a gente olhando para frente, né, vital essa reorientação de recursos numa racionalidade, digamos, foram feitas muitas universidades, centros de formação profissional, etc, etc. Mas nós estamos entrando num outro sistema, né? Uma economia muito mais baseada no conhecimento, certo? Nós temos algumas cidades só no Brasil que tem o Wi-Fi urbano, o sistema geral de acesso banda larga, enfim, coisa do gênero, né? Então, esse é um eixo. Nós herdamos uma infraestrutura, toda ela baseada para transporte de materiais em caminhão. Num país como o Brasil, transportar, gastando pneu, gastando petróleo do caminhão... Com as estradas que temos, hein, e poluindo. Quer dizer, nós temos que entrar muito fortemente na expansão de todo o sistema ferroviário e do transporte de cabotagem, porque quando a gente olha o mapa econômico do Brasil, é quase tudo portuário, todos os centros, basicamente com exceção de Belo Horizonte, né? Então, nós temos que ter essa articulação. Nós temos que fazer a conexão
entre o Atlântico e o Pacífico, né? Os americanos fizeram a conexão entre o Atlântico e o Pacífico, ferroviária, em 1890, né? A bacia econômica do mundo está se deslocando em grande parte, como você disse, para a bacia do Pacífico. Nós não temos sequer uma conexão rodoviária decente, né? E com isso, se você olhar a América Latina, o miolo está bastante vazio. Tem ali madeireira, está explorando petróleo, grande, né? Campo de soja, mas você não tem realmente um entrosamento latino-americano e um desenvolvimento. Então, eu acho que realmente quais são os eixos dos gastos no futuro. Essa realmente é a questão que a gente deveria estar trabalhando. Nós temos 3 minutos de programa. 3 minutos para encerrar. Meio minuto. Eu dou 1 minuto para cada um, para uma consideração final, aquilo que acha que não conseguiu dizer até agora. É uma reforma empresarial, fazer com que a atividade de produzir seja mais simples. Isso implica em melhorar a infraestrutura do judiciário, simplificar o judiciário, simplificar as relações trabalhistas, simplificar esse tipo de relacionamento, que abrir uma empresa seja uma atividade fácil, pagar imposto seja uma atividade fácil, menos vulnerável a isso. Então, reforma empresarial. André, eu concordo com o Roberto Toster, mas eu acho que, além disso, é necessário que há um desafio administrativo do próprio governo muito grande. É um desafio administrativo e político, porque não é só a questão da administração privada, onde você tem mais graus de liberdade. O administrador público precisa negociar com as outras forças econômicas, com as forças políticas, com o Congresso. Então, o que falta, o grande desafio é encontrar uma pessoa que tenha essa capacidade de gestão pública, entendendo a capacidade administrativa de tocar os processos e, além disso, a capacidade política de poder fazer as negociações, o entendimento necessário para que aquilo realmente se realize. Para encerrar, professor Ladislau Glauber. Como estamos caminhando bem, eu acho que a gente tem que continuar no caminho. Para mim, nós temos que aprofundar o processo redistributivo, estão puxando os pobres para cima. Nós temos que evoluir com financiamento de campanhas que não seja feito por corporações, porque aí continuam, sim, todo aquele problema que, inclusive, trava a reforma tributária. E nós temos que criar no Brasil instrumentos de planejamento de longo prazo, porque, em particular, para as infraestruturas, para os grandes eixos de educação, para os eixos tecnológicos, onde nós temos imensos caminhos a avançar, isso depende de uma visão estratégica e de instrumento de planejamento de longo prazo. Termina aqui Em Questão de hoje. Em Questão, que debateu as perspectivas da economia e os desafios do novo presidente do Brasil ou da nova presidente do Brasil para garantir crescimento sustentado por longo prazo. Muito obrigada a todos. Eu agradeço o empenho nessa reflexão. Em especial, um agradecimento a você que nos acompanhou até agora. Uma boa noite a todos e até amanhã, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta. Até lá.